Fala, meu povo, tudo bem? Boa noite pra vocês. Não tenho nada melhor pra oferecer do que um quarto de hotel em Dortmund com a cortina aqui no fundo, então vocês me desculpem, o cenário não é o mais bonito do universo. E vocês me desculpem também, porque eu vou comentar Barcelona 4-2 em cima do Valência. Não tem outra coisa pra comentar que não seja isso. É uma vitória ruim do Barça, né? Acho que mostra mais os problemas do time do início da temporada do que as virtudes que o time foi adquirindo nos últimos meses da temporada até aqui. Apesar das derrotas para Real Madrid e para Paris Saint-Germain, acho que é mais para Real Madrid do que para Paris Saint-Germain, porque contra o PSG a expulsão praticamente fez com que o Barcelona saísse do jogo. Deu para ver coisas boas. E contra o Valência, uma vitória mais na raça, na vontade, no vamos que vamos, nas bolas paradas, do que uma vitória construída de forma lógica, de forma coerente e ordenada. Me pareceu muito mais aqueles jogos contra a Almeria, contra a Celta de Vigo, que o Barcelona ia buscar alguns empates fora de casa, né, Granada, Maiorca, do que vitórias construídas como a gente viu nessa última parte da temporada. Taticamente, acho que o time até começou organizado, dava para ver o que o Barcelona queria fazer, né? Montar o famoso 3-2-5, com o Condé, o Ronald Araújo e o Pau Cubarsí na defesa. Abria de um lado o Lamine Yamal bem aberto de um lado, o Cancelo bem aberto do outro, um pouco mais por dentro, Rafinha e Firmin, e o Lewandowski de 9 com o Gundogan e o Christensen na base da jogada, abrindo esses 5 jogadores lá na frente. Por que o Barcelona queria colocar 5 na frente? O Valência se defendia duas linhas de 4 muito fechadinhas, a ideia era 3 jogadores por dentro para fixar esses 4 do Valência, 2 bem abertos, e quando a bola fosse de um lado para o outro, iria gerar superioridade para que ou o Cancelo ou o Lamine pudessem atacar de mais um contra um a defesa do Valência. O gol do Barcelona sai assim, né? É uma jogada que vai até o Cancelo, ele tem um contra um, puxa o marcador para cima dele, volta a bola no Rafinha, o Rafinha faz o cruzamento, muita gente na área e o Firmino se apresenta para fazer o primeiro gol do Barça. Tinha lógico o que o Barcelona estava fazendo, tá? Assim, eu estava gostando, eu acho que a circulação podia ser um pouco mais envolvente no meio-campo. Eu falei aqui com vocês recentemente de como o Barça vinha trocando passes mais envenenados, vinha gerando uma sensação de perigo. Não acho que isso acontecia contra o Valência, eram passes mais lentos, eram jogadores mais de costa, mais de lado, precisando de mais 2 ou 3 toques do que o normal para gerar jogadas. Isso fazia com que o Valência ganhasse tempo, que se fechasse e a jogada perdesse um pouco de sentido, mas o gol é bem construído, acho que bem dentro da lógica do que queria fazer o Barcelona. Já vale aqui um parênteses para falar de uma atuação individual e de um desempenho individual que acho que a gente já precisava falar há mais tempo na temporada, que é o do Firmin Lopes. Chegou ao 7º gol dele na temporada, só Lewandowski, Rafinha e João Félix, se eu não estou enganado, tem mais gols do que ele, ou Ferran Torres também, acho que o Ferran também tem. Enfim, é um dos principais goleadores da temporada, é o principal meio-campista. O Gundogan tem 5 gols. Se a gente vai ver, Pedri tem 2, De Jong tem 2. Meio-campista do Barcelona tem que fazer gol, tem que entrar na área, tem que ter ambição de gol. Isso o Firmino tem. O Firmino pode errar, mas acho que ele nunca erra pela omissão. Ele nunca é um jogador burocrático que você praticamente só vê carimbando bola. Ele arrisca e arrisca e arrisca e tem prêmio com isso. Tanto que tem 7 gols na sua primeira temporada no time de cima. Lembrando que foi um jogador que é criado na base, que saiu para o Linares, que voltou em teoria para o time B. Como ele começou a treinar bem, o Xavi viu mérito e puxou ele para o time principal do Barcelona. E a partir daí eu acho que começa a ter muitas desconexões defensivas. De quem menos se espera, né? O Pau Cubarsí, que foi tão elogiado, fez um muito mau jogo. Lento, desatento, chegando atrasado, foi mal nos 2 gols. A mesma coisa o Ronald Araújo, que já tinha ido mal contra o Paris Saint-Germain, nem precisa falar. Acho que contra o Real Madrid não foi mal e hoje contra o Valência foi melhor no ataque do que na defesa. Fez um bom jogo como atacante, as jogadas de escanteio ele sempre levou muito perigo, mas na defesa faz um pênalti inadmissível, como chega tão atrasado, lê tão mal, dá o bote tão ruim como ele fez. E do Ter Stegen eu não vou nem falar tanto, porque acontece, né? Assim, acontece, mas só acontece quando você está muito desatento, quando parece que o jogo vale muito pouco. Ter Stegen acho que dificilmente faria aquilo em um jogo mais duro, mais pegado, mas que não fosse uma disputa por segundo lugar que o Barcelona vai ter com o Girona para fazer no último mês de competição. São jogadores que não estão acostumados, por ambição deles, a ter esse tipo de jogo que vale tão pouco. Então, Ter Stegen e outros jogadores achei que estavam relaxados ou moles ou pouco competitivos demais
Isso gerou, por exemplo, o gol de empate do Valência e depois o segundo gol também, com a defesa do Barcelona muito frágil, pouco contundente. Quando você sobe tanto a sua linha de marcação, você tem que ter certeza de tudo que vai acontecer. Assim, você tem que saber o que você vai fazer e quando você for superado, o que você vai fazer. E o Barcelona duvidava muito entre Pau Cubarsí e Ronald Araújo e o Valência com o Peter, que jogou muito bem, né? Jogador da base do Real Madrid, está emprestado ao Valência, jogou muito bem, deu muito trabalho no primeiro tempo. E o Barcelona volta para o jogo numa ação fortuita. Assim como ele meio que saiu do jogo numa ação de azar do Ter Stegen, ele volta no mau controle do goleiro do Valência, coloca a mão fora da área quando divide com o Lamine Yamal. É falta, é o último homem, tem que ser expulso e o VAR intervém muito bem, expulsa o goleiro do Valência. E aí depois o Barcelona no segundo tempo faz 3 gols de jogadas de bola parada, né? 2 gols de escanteio e o gol do Lewandowski cobrando a falta no final. Praticamente não consegue criar com a bola correndo. Eu acho que a substituição do Rafinha não é boa, era o único jogador canhoto pelo lado esquerdo e o Rafinha estava bem, deu mais uma assistência. O número de participação de gols do Rafinha vai só crescendo na temporada. É o segundo jogador com mais participação de gols nesta temporada do Barcelona, só o Leva tem mais gols, entre gols e assistências, do que tem o atacante brasileiro. Mas enfim, a vitória sai no que eu falei, né? Ela não sai numa vitória lógica. Não, é meio lógico que o Barcelona vai ganhar do Valência, especialmente se tem um jogador a mais por 45 minutos. Desse ponto de vista, sim. Mas não é uma vitória lógica de ser construída de forma lógica e coerente para ganhar. Então, são gols de escanteio, gol de rebote, gol de falta, que praticamente nunca o Barcelona faz. É o segundo da temporada, tinha tido um gol do Ferran Torres. E hat-trick do Lewandowski, que chega a 16 nessa temporada do Campeonato Espanhol. O artilheiro é o Dobvik com 19. E o Lewandowski passou atacantes tipo Guruceta, Morata, Budimir, passando jogadores assim de atacantes meio que de meio de tabela. 16 gols para o Lewandowski no Campeonato Espanhol, por mais que seja o artilheiro do Barcelona, é muito pouco. Na temporada, se eu não estou enganado, são 22. Vou até pegar aqui para conferir. Rapidinho, vocês não se incomodem não. Robert Lewandowski, 23 gols na temporada. O Firmino chegou ao 8º. Ferran Torres, João Félix e Rafinha têm mais gols que o Firmino. Então, assim, não é uma temporada de muitos gols do Lewandowski. Era um jogador que fazia 50 no Bayern de Munique e está caindo pela metade o número de gols do Barcelona nessa temporada. Tem a ver com o time, que é pior do que ele tinha no Bayern de Munique, e também com o Lewandowski, que está ficando cada ano mais velho, assim como todos nós. E é claro que se espera menos de um jogador que vai ficando mais velho. Mas, assim, o resumo é que o Barcelona mostrou mais ser o time do início da temporada do que o da parte final. Tem um jogo muito importante contra o Girona no final de semana. O jogo vale um confronto direto pelo segundo lugar. Ficar em segundo lugar garante vaga na Supercopa, que vale aproximadamente 8 milhões de euros, mais do que ela pode valer em premiação e tal, em televisão e algum patrocínio pontual que se tenha. Então estar na Supercopa é muito importante para o Girona e também para o Barcelona. 8 milhões de euros não é dinheiro para se jogar fora, além de ser mais uma chance de conquistar mais um título na temporada que vem. Então o jogo do final de semana é bem importante para o Barça e vai precisar jogar mais, porque o Girona voltou a jogar bem. Teve um momento de apagão durante algumas semanas, quase que alguns meses da temporada, mas nessa parte final de temporada voltou a jogar bem o Girona e o Barcelona vai precisar jogar como vinha jogando antes do Paris Saint-Germain, antes do Real Madrid, naquela boa sequência. Por exemplo, ganhou do Atlético de Madrid fazendo 3-0 no Metropolitano, coisa que ninguém conseguiu fazer. Mas é um mau jogo. É mau jogo. Acho que se salvaram o Lewandowski pelos 3 gols. O Gundogan normalmente vai bem e foi bem de novo. O Firmino foi bem e eu gostei do Rafinha. De resto, o Koundé fez um jogo ok. E não gostei do Lamine, não gostei do Ronald Araújo, não gostei do Pau Cubarsí. O Pedri foi melhor na defesa do que no ataque, né? Entrou e salvou um contra-ataque cara a cara, mas praticamente não criou com a bola no pé. Aliás, o Pedri está ficando para trás para o Firmino nesse final de temporada. Então, assim, são muito mais atuações que dá para destacar ou pelo tanto que foram discretos ou porque foram ruins do que porque foram bons. Bons acho que teve Lewandowski, Gundogan, Rafinha e Firmino, 4 jogadores. De resto, ou mais ou menos, ou não foram tão bem nessa noite contra o Valência. 30 mil pessoas estiveram presentes em Montjuïc, um estádio aberto para um jogo que valia muito pouco, uma segunda noite de um dia de muita chuva em Barcelona. Até bom público, tá? Até me surpreendeu que tenha conseguido colocar metade da capacidade do estádio, basicamente, 60%, por todas essas circunstâncias. É isso, meu povo. O resumo de Barcelona 4, Valência 2. O Barcelona é vice-líder, está garantido na próxima Liga dos Campeões.
e agora vai brigar pelo segundo lugar com o Girona neste confronto direto. Depois disso ainda tem campeonato pela frente, mas esse confronto direto pode ajudar a definir muita coisa. Boa semana para vocês, hein? Semana de Liga dos Campeões. Estamos aqui em Dortmund para falar muito de Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e também de Bayern de Munique e Real Madrid.